e não se rendia ao temor, porque tinha liberdade. Então entra num caos e lá até Deus conhece. Então eu posso julgar a Deus como jamais Deus indo numa penitenciária salvar um bandido. Então eu posso julgar assim, mas Deus não julga assim. Quem vai julgar ele lá é o estado interno dele. Se o estado interno dele alcançar, o perdão é para todos. Porém, Deus é quem sabe quem ele é. Então, a lei taxava. E hoje o mundo usa a lei. Não usa mais porque o que estamos vivendo hoje realmente não tem mais o que a lei exerceu. Mas a lei exerceu muito tempo. Muito tempo. Inclusive, Jesus, que trouxe o amor, foi um cordeiro para a lei. Porque quem julgou a Jesus foi a lei. Mas a lei na mão do ímpio. Então, na mão do ímpio, ela estava sacaneada. E se Deus não desse para fazer o amor e trazer o juízo da lei, ela ia destruir, eles iam destruir tudo pela mão do ímpio que entrou na lei. Não pode entrar, só o santo podia entrar na lei. O santo, porque era santo e santíssimo. E eu já estou entrando em outro ensino. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Eu vou ler só as partes que eu discordei, que eu nunca tinha visto um assunto tão equivocado acerca do perfil da salvação, meus irmãos. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Meus irmãos, o Pai age por meio do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito são um só. Então vamos exaltar quem é mais importante nessa paternidade, que é Jesus, que foi quem se humanizou. E aí ele diz, a paternidade é o papel da primeira, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Que é isso? Assim o Pai espera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai opera por meio do Filho, o Pai já vem operado no Filho. Isso não se faz necessário mais nem ensinar. E aí ele diz aqui, quando o Filho realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Volto novamente a falar a mesma coisa. O Pai e o Filho já habitavam agindo. Agora, quando o sangue do Filho que se humanizou entrou no céu, abriu o céu e deixou aberto, e está aberto até hoje. E isso causa a destra de Deus, que é o Filho, a nós. Quem somos nós para não crer na destra do que Deus fez? Nas três figuras. E querer definir em Deus uma personalidade fora do Filho. Que o Filho é somente um servo. Se o Pai cumpriu ele no Filho, então tudo isso é muito equívoco. E isso não se faz com a palavra de Deus. Individualmente, veio a salvação. Ele já foi o individual. O individual para cada um, quando se cumpriu. E aí ele diz aqui, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três são coeternas e coiguais. Antes e depois. Existiu, as três pessoas têm o antes e o depois. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o antes e o depois. Eles três, Deus, nas três figuras, têm o antes e o depois. Quem vê o antes? Deus, mas ele vinha com os três para chegar em Cristo Jesus. Não tem maior nem menor. Eles agiram os três em unidade. Não tem maior nem menor. Então a obra com o judeu, com Israel, era uma. A obra com Jesus é outra e a obra com o Espírito Santo é outra. Então a obra do Espírito Santo é a obra de Jesus. Então ele entra dentro do homem e transforma-o para o tornar um salvo nas mãos de Deus e o entrega a Deus. Então isso foi bem maior do que o cordeiro do sacrifício.
Por quê? Porque Deus dizia para o povo Israel, eu quero obediência e não sacrifício. Quando o cordeiro vem, ele tira o sacrifício dos animais e entrega o perdão. Essa obra não é maior, não é plena. A plenitude do Espírito se cumpriu em Jesus. Então Deus, ele traçou um plano com a nação para trazer Jesus. E suportou a nação. E até muitas vezes na nação ele foi totalmente apagado. Por causa da feitiçaria, da idolatria das nações inimigas e da rebelião do povo. Que até os profetas que eram cheios do Espírito matavam. Então, quando chega em Jesus, Jesus ele compra. Como Deus, ele era Deus, ele é Deus, então ele compra algo que entra dentro de nós. Uma obra dessa não é extremamente maior? E nos convence, e nos ilumina. Ele é a luz que veio ao mundo. Ele é o sal da terra. A terra vinha sem sal. Então Jesus foi o sal da terra, a luz do mundo. Essa plenitude de presença, de verdade, chega nele. Então, Cristo é maior do que a promessa, meus irmãos. Como é que Cristo não vai ser maior do que a promessa? Antes era só a promessa. Quando chegou em Cristo, Deus. Então, hoje nós temos Deus por causa da promessa. Então, uma tem que ser maior que a outra pela diferença e pelo efeito. Então, ele veio antes, ele tem o antes e ele tem o após. Porque se ele salvou Noé, ele demorou 400 anos para chamar Abraão e escolher. Demorou mais 400 para entregar a palavra para a nação. E mais 1.200 para edificar o templo no Monte Moriá, no Monte Sião. Tudo isso não tem antes nem depois e nem diferença de acontecimentos. Como tem? O tempo que Jesus veio é muito diferente do tempo da deportação. Já pensou quando eles retornaram, Esdras retorna para Jerusalém? Até chegar o tempo do Messias, que Roma já dominava tudo e os reinos já tinham passado. Você acha que não tem diferença nesse tempo? Ao homem existe o maior, aquele que é a porta. Então, para nós existe maior. Existe o antes e o depois. Deus é trino e está em divindade. E tudo que ele fizer por nós, nós temos maior, menor, antes e depois. O pecador ele tem um antes e ele tem um depois. E ele tem a constância e ele tem o futuro. Quando ele entra na eternidade de Deus, é que a partir de que ele nasce, ele vai lutar para se vestir e está dentro da eternidade vestido com as vestes espirituais. Então nós somos criação e criação caída. Somos regenerados. Como não temos história? Se eu não tiver uma história, cadê o meu livro? Então eu tenho uma vida, eu tenho um livro, eu tenho uma identidade, eu tenho um antes e tenho um depois e tenho um agora, e todos têm que chegarem diante de Deus. Senão o que Deus vai julgar? Se você não tem antes e depois, se você não tem história, o que Deus vai julgar? O que Deus está julgando hoje? Se ele não tem antes e depois? Se ele não tem antes e melhor, maior e melhor, menor? Deus está julgando aquilo que está vindo. O homem, ele não tinha capacidade alguma de conhecer a Deus, nem em palavra. Ele alcançou Noé, única família, colocou dentro de uma arca e refez a família, a criação do homem, para não destruir tudo, porque ali tinha um juízo naquela criação. E o projeto do juízo já estava com Deus, porque ele manifestou-se em criar. Quando ele entra na situação, ele já vem com tudo pronto. Agora sim, você precisa aprender o antes, o agora e o depois. O Pai revela Cristo, revelado em Cristo, o Pai se revela aos humildes. Uma obra de Cristo somente, é a humildade. Aí aqui ele fala, exalta o Pai acerca de uma profunda
verdade espiritual. Ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Isso foi uma gratidão de Deus. Essa passagem aqui realmente foi a cruz. Mostra o quanto a alma foi apagada na queda. Então, ter vindo para os humildes e os pobres foi mostrar o quanto a alma do homem foi apagada na queda. Então, o homem ele tem uma distância imensa da alma, e ele não encontra a alma dele, o espírito dele jamais, se não for por Cristo Jesus. É Cristo quem mostra e quem fala do princípio, do meio e do fim. E então, por que ele escolheu essa classe? Porque ele veio para o madeiro. Ele veio para o Calvário resgatar a alma do homem. Quem é que faz uso do madeiro no Calvário? São as aves do céu. Tem coisa mais fina do que uma ave? Uma ave do céu, aquelas que voam, que faz ninho. Aquele animalzinho ali, ele não, aquele pássaro, que é uma espécie de pássaro que voa, que tem leveza, ele tem uma leveza extrema. Cristo veio para onde? Para a casa dele. Cristo foi pregado na casa das aves, que foi o madeiro. Então, a ave que estava situada no madeiro que fez a cruz foi comparada à alma do homem. Então, o alcançar de Deus é muito grande. Porque a alma é a parte mais leve, é o espírito, é o que está longe de toda ansiedade, de toda doença, de todo peso, de toda arrogância. Males sem número, meus irmãos. Acampa-se na natureza. Quem vence? Só Deus para vencer. E lhe dá alma, e lhe dá espírito, e lhe dá leveza, e lhe dá paz, e lhe tirar de dentro de tudo isso e lhe dá asas. Então isso é a salvação, encontrar o espírito da alma, que foi a pior obra que Cristo fez, mas foi a maior, com princípio, meio e fim, com antes e depois. O Pai se faz conhecer pelo Filho, somente se pode conhecer pelo Filho. A intimidade entre o Pai e o Filho absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e nem o Filho senão o Pai. Isso são as definições, viu? As definições do Pai estão todas no Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. A revelação do Pai, né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque só em Jesus as obras de Deus foram perfeitas e expressadas. Deus, ele veio perfeito em Jesus. Deus, ele teve profetas imensos. A Elias, Deus levou no carro de fogo e arrebatou. Então, mas onde ele encontrou lugar para chamar de ele? Em Jesus, que foi quem ele gerou no ventre de Maria. Jesus, ele não foi gerado, ele não foi fecundado, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi o primogênito de um casal de judeu. E o primogênito da família era o príncipe. Então, o príncipe da família judaica, ele tinha como responsabilidade no templo fazer o culto do estrangeiro. Era ele que administrava o culto do estrangeiro. As nações vinham a Israel, eles pregavam e eles deixavam a oferta e saía. Então esse ministério era dos príncipes, os primogênitos dos filhos judeus. Jesus, ele foi o primogênito de Maria. Então nele Deus disse: aqui sou eu. Ele falou também em Elias, mas ele teve que tirar Elias. Por muita compaixão e pressão, ele teve que tirar Elias e pelo deserto. Ele pode dizer que é ele, na palavra, na unção, que os pastores, os pregadores, que ele nos usa, ele pode dizer: aqui sou eu. Porém, o filho gerado foi o Messias, que veio e procedeu do ventre de Maria. E a posição espiritual dele é essa que eu estou falando para os irmãos aqui. Ele era o príncipe da casa de José. Ele era o primogênito. Então, ele fez o culto para o mundo inteiro, está fazendo para o mundo inteiro. Só que no culto dele, ele é especial, porque ele
é o cordeiro que leva a Deus. Jesus, ele é tão importante, mas ele é tanto, que não dá para nem trincar uma letra, um tio, um J, da força que esse rei tem. Esse rei é rei, meus irmãos. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. E uma coisa eu deixo mais aqui nesse ensinamento. Ele é mistério. Ele não vai abrir se o Pai não quiser. Se ele não quiser mostrar, ele não vai. Então ele vai levar. Ele vai levar a igreja. Ele não vai mostrar nada nesse mundo até que só o que lhe for promessa. Porque no arrebatamento, a promessa que temos no arrebatamento é uma arrebatada imediata, para que os salvos sejam salvos. E esse alicerce, essa unidade de salvação vai ser no céu, porque aqui ele vai trazer o juízo. Quando Deus ele arrebatar a igreja, então quem ficar nessa terra aqui vai para o juízo que está no Apocalipse. A unidade entre o Pai e o Filho. Jesus é a porta do céu, do Pai, da mudança, do mandamento e de tudo mais que Deus tiver. Ninguém ache que vai chegar ao Pai, a papai, vai ficar papagaiando aqui sozinho, porque Cristo é o Pai, a porta, o caminho. E essa paternidade de pai, de papá, isso aí não existe. Existe Cristo lhe regenerar e você aprender dele. Toma logo o cajado da maturidade. Não fica com essa babaquice de pai, papai. Isso aí é babaquice. Toma o cajado da maturidade. Porque no contrário a isso, você vai padecer bastante até aprender de Deus. É essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um, né? Jesus deixa claro isso. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Não são a mesma pessoa, eles são a mesma pessoa, mas não têm a mesma natureza divina. Jesus se fez homem. Jesus, ele sabe o que é a natureza divina. A natureza do pecado, completamente divino. Ali estavam as duas naturezas. Então, a natureza de Jesus é a humana, do perdão, da regeneração. A natureza de Deus é a divina, a decisão, o domínio e a constituição da regeneração. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele consuma, Jesus, ele sobe e senta à destra de Deus para reinar sobre a igreja que ele salvou com seu sangue. Então, aí em Jesus tem duas naturezas. Jesus teve a natureza humana e agora está do lado de Deus, divino como Deus, com a divina. Então, o Pai lhe deu esse poder. Ele assumiu o principado da potestade e o Pai lhe deu esse poder. Se Deus e ele não concordam, e essa salvação de regeneração não teria se cumprido, mas não tinha como isso acontecer, por causa do plano de Deus. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta da ação do Pai. A obra, as palavras e o caráter, totalmente caráter de Deus, divino, por isso o homem nasce dele. E o Filho age em total comunhão com o Pai. O Filho e o Pai são um. É o nascer da natureza divina que regenera o homem. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Conhecer Jesus é nascer de Jesus e adquirir os frutos do Espírito Santo do Pai. O ponto 3, a pessoa de Deus. Aqui tem duas colocações que eu também não concordei e reprovei. Os atributos incomunicáveis do Pai. Ele diz aqui que são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai. Pertence apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. O quê? As qualidades exclusivas da divindade
Eu não concordo nisso, porque em Cristo ter se feito homem, ele trouxe a natureza divina e as qualidades divinas para o homem. Então, como que as qualidades exclusivas da divindade pertencem só ao Pai? Nada pertence só ao Pai do que está em Cristo. O que pertence só ao Pai agora é o domínio após, nem a eternidade, que até a eternidade ele revelou, após a eternidade. Nada mais. Você pode olhar hoje como cristão e dizer, essa coisa de Deus não foi nos dada. Essa aqui de Deus, Deus não mediu limite para nos dar o divino. Toda a natureza de Deus está dispensada para salvar o homem em Cristo Jesus. O homem é quem tem que ter disposição de ser de Deus e de buscar e de vencer. E agora o desafio maior está no barro, está no corpo do pecado. Está no supermercado do pecado, que é o corpo, que é a vida. Então você tem uma porcentagem de vitória. É a corpo, alma e espírito, você tem que vencer para estar diante de Deus da forma que Deus quer. Mas não há diferença para nós. Vai haver diferença para as outras grei, anjos, arcanjos, querubins, mundos que nós não entramos ainda para ter conhecimento e vermos que lá não saberemos até onde vai ali. Nós, no nosso mundo, nós recebemos o nosso Deus, que é Jesus. Jesus tem Deus pleno para nós. Então não tem como dizer que as qualidades divinas e exclusivas pertencem só a Deus. De maneira alguma. É assim. Aí ele diz assim, os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo. Não depende de nada para existir. Deus existe por si mesmo porque a vida é em si mesmo. Mas Deus ele existe para nós porque ele nos criou. Deus existe para nós porque ele teve um plano em cima de nós. Porque nós somos um projeto de Deus. Então, eu não posso achar que Deus existe por si mesmo. Deus existe por causa de mim. Porque Ele planejou essa obra. Porque Ele planejou essa salvação. Porque Ele planejou o poder de dar a um filho ao mundo e lhe dar o poder de vencer o principado do pecado e nos dar esse entendimento de luz que temos hoje, que é a salvação. Então, a autoexistência de Deus está dizendo que Deus é um egoísta, que Deus não existe, que Deus não existe por mim. No meu mundo, nessa obra, Deus existe por mim. Porque Ele enviou o Filho, e o Filho me dá tudo de Deus. Eu tenho liberdade de tudo de Deus, a partir de que eu vá buscar e que eu tenha o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a dispensação de unidade é plena. Porque você vai unir-se com Ele para que Ele faça o que Ele quer fazer e o que você pode fazer. Porque tem muita gente que Deus não pode fazer. E tem muitos que Deus faz totalmente. Então, é por aí. Autoexistência. Deus existe por si só, Deus existe por causa de mim e Deus ele vem no antes, porque ele tem um projeto com a criação desde o princípio que criou. Eu posso falar como criação, não posso falar como alguém solto no espaço que não foi criado por Deus, que ouvir falar de Deus como um amigo. E existe isso aqui? Não existe. Todas as coisas foram criadas por ele e nele nós temos que ele é existente. Nós existimos por causa dele, e se ele existimos por causa dele, ele existe por causa de nós. O que é a eternidade? Ele diz aqui, eternidade, Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Deus tem começo para mim, para nós que somos filhos regenerados, tem princípio e tem fim. Se eu chegar diante de Deus e não souber nada de Deus, por que que Estevão ele foi apedrejado? Os apóstolos pregaram o evangelho? Porque eles sabiam do antes. Tem que ter antes. Então Deus, ele é eterno porque ele me revelou o futuro. Essa eternidade aqui é para onde estamos indo como filhos de Deus.
A eternidade é a nova céu e a nova terra. Aí o que ele diz? Deus não tem começo nem fim, Deus tem o fim. Nós estamos indo para o fim e já estamos indo como o eterno de Deus. Habitar aquilo que ele já preparou para ser devolvido a ele, a ovelha perdida. E ele tem o quê? Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. O tempo é limitado por Deus. E para nós, Deus não é um ser desorganizado. Então, Deus, ele escalou todos os tempos. Ele deu um candelário para o povo hebreu. E ali está contido o tempo da palavra. E nós estamos já no 6º luzeiro. Todos os outros já foram passados. Se você contar o tempo da palavra e contar a luz que ele entregou no deserto para Moisés, você vai ter 6 lâmpadas queimadas e a 7ª é essa que nós já estamos no outro milênio já, a caminho de fechar a última lâmpada. Para quem tem Deus e tem o Espírito Santo, entende que aquele ali é o tempo da terra, aquele instrumento, aquele luzeiro que está na mesa do judeu, foi entregue a Deus, a Israel, no deserto. Então, ali era o tempo da terra. São 7 lâmpadas. E você, quando vai estudar a palavra e os acontecimentos, você coloca ela plenamente dentro do tempo e da escala. Então, o tempo é escalado por Deus. Deus não é um Deus descontrolado do tempo. Eu não sei que tempo está da terra, nem da criação, nem da igreja. Não, a igreja e o tempo vai se cumprir no tempo. Se você ler a palavra de Deus e você estudar, você vai cair no tempo que nós estamos. Para você confirmar essa mente hoje que nós temos da ciência, confirma o tempo. É uma confirmação para o último tempo. O último milênio. Isso me fez ver. O que é a imutabilidade? Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Ele não muda a partir da sua palavra. Se ele der uma palavra, ele não pode mudar. Se ele disser assim, eu farei. Se ele disser se ele prometeu o arrebatamento, por que a igreja não sai do arrebatamento? Porque é a última promessa de Deus para a igreja, para o povo na terra. O que era para Israel? Era o Redentor. Veio Jesus. O que Jesus trouxe? O arrebatamento. A promessa do arrebatamento. Quando era o tempo dos apóstolos, eles ficaram tudo esperando, unânime a igreja ficou esperando, mas ainda faltava o livro do Apocalipse. João recebe após 40 anos. A igreja entra profundamente na espera do arrebatamento. Aquele que subiu voltará. Então, a imutabilidade dele é pela palavra. Ele realmente não muda. Se ele der a palavra, ele não muda. Ele não muda de posição. Ele não muda o sistema do sol, a cor das estrelas. Ele não muda nada do que está formado. Agora, 3 coisas eu concordei. A onipotência, a onisciência e a onipresença. A onipresença é presente em todo lugar. A onipotência é todo poderoso. E a onipresença é a presença, se ele for clamado dentro da palavra, por Cristo Jesus, ele é onipresente. E essas 3 características tem que estar dentro do temor do Espírito Santo. Onisciência, onipresença e onipotência. A ciência dele é plena, ou seja, ele conhece todas as coisas. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma, meus irmãos. Pelo amor de Deus, dizer que Deus não tem limite, Deus tem limite, tem tudo, inclusive no tempo. Nós não somos nada mais que uma geração. Quantas gerações para você ver quem você é? Então, o 2, os atributos comunicáveis de Deus. Quais são? Qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas. Nós não somos criaturas mais, nós somos filhos regenerados por Cristo. Então, se eu fosse uma criatura, eu não sabia nada de Deus. Não sabia nada de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Por quê? Eu fui regenerada por Cristo Jesus. Ou seja, ele me gerou. Ele gerou a igreja. A igreja é a noiva regenerada. Então, ele não
criatura, ele compartilha totalmente. Tudo que Deus tiver, eu sei, é meu, porque ele abriu a porta, não. Ele veio. E ele nunca foi uma pessoa diferente do Cristo. Ele foi 3 em 1, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que de maneira limitada, reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. O novo nascimento. O novo nascimento é quem traz esse aspecto do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em nós. Do menor ao maior, porque ele nasce, então ele vem como um bebê, ele vem como um inocente e ele começa a aprender até ser varão perfeito. Então, o aprendizado do novo convertido realmente é lento. É lento e ele é ele é principiante. Então, quando ele tiver atingido a fase madura, ele já começa a dominar a Deus, os princípios. E isso acontece com muita velocidade quando ele é logo batizado com o Espírito Santo, quando ele busca os dons. O dom é quem lhe capacita a viver o crescimento e rumo à maturidade. Dentre eles destaca a santidade. Deus é santo e chama os seus filhos a serem em toda maneira viver santos. Pronto, um dos atributos de Deus é a santidade. O segundo atributo da comunicação, a santidade. Um atributo da comunicação é o dom. A santidade é um aspecto moral. O amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Também é um dom. Vem no fruto do Espírito. Fidelidade, Deus é sempre fiel, também somos desafiados a ser fiel à sua palavra. Bondade, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária, nascer dele. O que eu vou falar dos atributos de Deus comunicáveis? O que é um atributo? O atributo comunicável é aquilo que reflete Deus em nós, os frutos do Espírito. Você só manifesta esses frutos se você tiver o Espírito de Deus, que foi ressuscitado por Cristo. Os nomes de Deus, para mim Deus é Jesus. Acabou, eu não vou nem ler isso aqui, porque Deus, Adonai, Eliakim, não sei mais quem, El Shaddai, Jeová, tudo isso aí não move Deus. Foi um respaldo, foi um auxílio, uma contribuição na linguagem de comunicação com os filhos de Israel. Mas nenhum nome desse pode ter nenhuma intervenção de mudança e de libertação. O nome que liberta, transforma e chama Deus para a causa e envolve por completo o domínio, a direção e o ensinamento de Deus é Jesus Cristo. E não se discute. Nenhum até Cristo fez nada que pudesse trazer a força do seu nome. Porque primeiro, Deus é divindade, Cristo estava em Deus já gerado. Quando Cristo consuma, ele entra na destra e assume. Davi passou a vida inteira falando Jesus e está lá o trono de Jesus. Até o 100 ele diz, assenta-me à direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Essa promessa vinha para Davi, mas de Davi ele entregava para Jesus. Nenhum trouxe Deus ao homem, senão Cristo, antes de Cristo. Somente Cristo, Deus vem ao homem e faz nele morada. E ao homem ele ensina. E a conclusão diz assim, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, planejador da redenção, sustentador da vida, conhece por o Pai por meio do Filho e a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer e amar e obedecer a Jesus, o Filho de Deus, que nos adotou como filhos e nos enxertou no Pai. Deus é Jesus. Não há o Pai, esse Deus Pai é Jesus Cristo.
a maior divindade de Deus. Até Cristo, esse pai que a lição tanto tratou, arrastou-se em 3 pessoas poderosas para chegar no Cristo, e ao Cristo ele consumou a obra da salvação. Então, o que temos hoje? Temos a salvação por Jesus Cristo. Só a ele é dada a honra, a glória e o poder. E a ele e ao nome dele seja dada toda a força. Porque quando você fala e você foca em Jesus, fica mais fácil a pessoa interpretar o Salvador. Interpretar a história, porque vai clamar a ele e é por ele que vem a libertação. E sem libertação não tem como ser filho de Deus, e essa foi a lição 2. Amém.